E aí, meus amigos, estamos aí na reta final, né, da nossa primeira aula do curso. Eu vou retomar aqui uma questão, ou uma afirmação muito comum, muito recorrente, de que o Estado gasta demais, né? E vamos converter essa afirmação numa pergunta. Ou, quem sabe, esta afirmação não decorre do famoso mito da gastança, né? Será que não é um mito que está sendo criado? Enfim, o fato é que os dados demonstram que de 1990 até 2015, a gente percebe que há um crescimento, sim, dos gastos. Crescimento em relação a quê? Em relação ao PIB, né? Aqui um percentual do PIB. No Brasil, nós tivemos lá em 1990, o gasto representava aproximadamente 12% do PIB e chega em 2015 representando quase 20% do PIB, tá certo? Então, sem dúvida alguma, há um crescimento dos gastos. Esse crescimento é produzido por quê? Pelo quê? Ele é produzido por uma determinação constitucional, ou seja, nós estamos iniciando um novo ciclo de Estado com vistas a constituir um estado de bem-estar. É óbvio que dali para frente o crescimento dos gastos terá que ocorrer, né? Terá que ocorrer. Os investimentos em políticas públicas, em saúde, em educação, tudo isso deve acontecer, porque é o que a Constituição determina. Como eu vou ter que ter mais gastos, eu vou ter que ter mais receitas, é óbvio, né? Nós já vimos isso em outras aulas. Vejam o que acontece com outros países que serviram de referência aos constituintes brasileiros. Por exemplo, Portugal, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Suécia, Itália, Finlândia. Todos eles estão com gastos primários acima de 25%. Nós estamos chegando perto de 20% do PIB, tá certo? Eles também, em relação ao PIB deles, tá certo? Estão com gastos bem mais elevados. Ao longo deste período, vamos analisar aqui um período de 97, né, no início, final da década de 97, até 2013, tá certo? Até aqui, ou até 2014. Até 2014, nós tivemos sim um crescimento dos gastos, como já vimos, né, alguns períodos com menos crescimento, outros com mais crescimento. Nós temos a despesa, portanto, crescendo neste período, ela cresceu 6,27%. Mas aqui tem uma linha superior também crescendo, que é a linha da receita dos tributos. Veja que a gente também tem uma linha de tributação, de tributos crescendo inclusive um pouco mais do que cresce a despesa. Os tributos cresceram 6,67% no período. Quando chega em 2014, ocorre um fenômeno. O que acontece? Os tributos começam a diminuir. Quando os tributos começam a diminuir, também os gastos começam a crescer menos, tá certo? Ou seja, os gastos nunca ficaram fora do controle, tá certo? O máximo é eles pararam de crescer no mesmo volume que vinham crescendo. Mas esta situação aqui, este fenômeno, deste cruzamento destas duas linhas em 2014, e se agravou um pouco mais em 2015, e quando chega em 2016, esse aqui foi um fator determinante para que se aprovasse a emenda constitucional 95, que congelou os gastos por 20 anos, tá certo? Congelou a partir de 2016 os gastos primários por 20 anos. O que significa congelar os gastos? Significa que os gastos não vão continuar crescendo. Eles vão crescer de acordo com a inflação, não mais de acordo com as necessidades de políticas públicas, com a necessidade que se impõe pelo crescimento da população, pelo envelhecimento da população. Quer dizer, são necessidades de atendimento que demandariam um crescimento de gastos superior à inflação, né? Então, vai parar de crescer, ou seja, se congelou o Estado. O Estado vinha sendo constituído, se congelou. A tendência é que o gasto em relação ao PIB, ele diminua, tá certo? Ele diminua. A expectativa é que até 2036 o gasto primário volte a ser 12% do PIB. Mas esse fenômeno aqui de queda de arrecadação em 2014, ele se dá por uma situação conjuntural, não é um problema estrutural, é uma situação de crise econômica conjuntural,
que vai passar em algum momento e a arrecadação volta a crescer, tá certo? O fato é que o corte dos gastos que ocorre a partir de 2016 potencializa a crise, porque grande parte dos recursos que são investidos para a retomada da atividade econômica são os recursos de gastos públicos, os próprios gastos públicos que são o motor de retomada da economia, principalmente em momentos de crise. Mas tem um outro efeito importante do gasto público, principalmente o gasto com saúde e educação, e as transferências diretas de renda, tipo Previdência e Bolsa Família, que é a redução das desigualdades sociais. Isso aqui é índice de Gini. O índice de Gini é uma medida de desigualdade. Quanto mais perto de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, menos desigual é a sociedade. Existe uma desigualdade de mercado aqui em cima, ó, e existe uma desigualdade pela ação do Estado, que está aqui embaixo. No Brasil, tem uma desigualdade de mercado que começa ali em 0,50 e pouco de índice de Gini, 0,58, e pela ação do Estado, tanto tributando quanto gastando recursos, essa desigualdade diminui para algo aproximado a 0,42, 0,43. Isso aqui é um dado da CEPAL, né, uma pesquisa da CEPAL, que compara os países. Vejam que quando nos comparamos com a União Europeia, a ação do Estado faz descer a desigualdade de 0,49 para 0,23, ou seja, a ação do Estado na Europa é mais efetiva na redução das desigualdades do que é no Brasil, embora o Brasil seja mais efetivo que vários países, né? Vocês podem perceber que vários países têm uma ação do Estado menos efetiva na redução das desigualdades que tem o Brasil. Por que o Brasil é mais efetivo? Porque tem ainda grandes investimentos em saúde, educação e transferências de renda via Previdência Social. Tá certo? Quando a gente corta os gastos, a tendência é que esta capacidade para reduzir desigualdades também diminua ao longo do tempo. Isso é muito perigoso. Tá certo? É muito perigoso, sobretudo porque nós somos ainda um dos países mais desiguais do planeta. Tá certo? Nós somos o entre sétimo e oitavo país com maior nível de desigualdade, apesar de termos todos esses gastos sociais que ajudam a reduzir as desigualdades. Para concluir esse nosso curso agora, né? Não é apenas esta aula, esse aqui é um dado importante. Vejam, se tudo que a gente produzisse fosse um baguete, se esse baguete fosse o nosso PIB, né? Se tudo que a gente produzisse fosse esse baguete, ele seria dividido dessa forma. Ó. 10% da população vai ficar com a metade. E a metade da população vai ficar com 10% do pão. Tá certo? Logo, é uma divisão deste pão de forma absolutamente desigual, né? Muito concentrado em poucas pessoas e muito rarefeito para muita gente, tá certo? Como é que o Estado atua sobre esta sociedade? Vejam aqui, o 1% da população vai ficar com quase 30% da riqueza produzida. Como é que o Estado atua aqui? Ora, o Estado deveria atuar progressivamente, ou seja, com progressividade, não é progressivamente, é com progressividade. O Estado deveria tirar mais recursos aqui, tributar mais esse setor dos mais ricos, para distribuir mais políticas públicas para o setor dos mais pobres. Mas, infelizmente, ele tributa ainda muito o setor pobre, ainda que gaste bastante aqui com esse setor, mas tributa muito pouco o setor dos super ricos, criando esta ideia, esta sensação que essa fotografia nos traz, né? Um edifício no Rio de Janeiro que abriga aqui, alberga escritórios de grandes empresas e multinacionais, reflete, na verdade, a favela, ou seja, na riqueza e na pobreza há um elo de ligação, né? São faces da mesma moeda. Para que eu tenha enormes concentrações de riqueza, como tem o Brasil, grandes concentrações de riqueza, extrema riqueza, eu preciso ter também do outro lado extrema pobreza, porque o recurso é limitado, né? Para que alguém acumule muito, outros precisam ficar absolutamente sem quase nada. Isso aqui é uma fotografia do Felipe Rezende. E por fim, eu deixo vocês aí, apresento a vocês a Niara, é uma personagem criada pelo cartunista Arueira e que sai toda sexta-feira, tem uma publicação da Niara,
eu já vou dar o endereço onde ela está, e que ela faz parte de uma campanha que é Tributar os Super Ricos. Essa campanha é promovida por inúmeras entidades, são mais de 70 entidades dos movimentos sociais. O Instituto Justiça Fiscal faz parte dessa campanha, né? E eu convido vocês a conhecerem. A campanha mostra que é possível, sim, né? Nós já temos concentração de renda e riqueza suficiente capaz de financiar a saída da crise, tanto da crise da pandemia quanto da crise econômica. É possível arrecadar mais de 300 bilhões de reais por ano, tributando apenas 0,3% mais rico da população. É isso que diz aí na nossa campanha, eu convido vocês a conhecerem, está nesse site Instituto Justiça Fiscal, ijf.org.br/tributar os super ricos. Ali tem vários documentos e tem todas as tirinhas da Niara para quem quiser, né, baixar e compartilhar. Eu agradeço a vocês pela atenção, peço desculpas por ter uma aula longa, né? É um assunto importante esse e vocês vão perceber que agora, ao longo do curso, este assunto de discutir o Estado, de discutir as políticas públicas e o papel da tributação para reduzir as desigualdades e ajudar a construir uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Que este assunto vai ser recorrente. Praticamente em todas as disciplinas, esse tema acaba voltando, porque este, na verdade, é o pano de fundo de um curso de Educação Fiscal e Cidadania. É analisar o sistema fiscal e verificar o que é preciso fazer em termos de correlação de forças, em termos de mobilização da sociedade, para melhorar o sistema fiscal e transformá-lo num instrumento, sim, de redução de desigualdades e de promoção do crescimento econômico. Muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado desse curso e ficamos aí, eu e a Regina, à disposição, né, para tirar dúvidas e para conversar aí sobre o curso ao longo do curso, né, não apenas agora durante essa semana, mas ao longo de todo o curso. Obrigado.